E daí você se vê tomado por um sentimento maluco por uma pessoa e nada faz aquilo sair de você, por mais que você tente. E a única explicação que você encontra é uma jornada de chamas gêmeas, uma conexão de chamas gêmeas. E aí, será que você deve confirmar o vínculo ou não? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Oi, gente, eu me chamo Cássio Farias. Eu vivo, né, uma jornada de chamas gêmeas há algum tempo. Sou uma divina feminina, com muito orgulho. E a minha ideia aqui nesse vídeo não é explicar o que é chamas gêmeas, o que é o divino feminino, o divino masculino, nada disso, tá? Porque eu penso que quem caiu nesse vídeo são pessoas que já conhecem o tema, já viram muita coisa por aí, tem muito material no YouTube. Então a minha ideia aqui é conversar um pouco sobre a questão da confirmação, se deve ou não ser feita a confirmação. Qual que é a vantagem de você fazer uma confirmação de vínculo? Qual é a desvantagem de você fazer uma confirmação de vínculo? Né? Será que funciona mesmo isso ou não? Também eu vou falar para vocês alguns tipos de confirmação que eu já vi por aí. E depois eu vou falar para vocês um pouquinho da minha experiência, né? Como que foi para mim, se eu confirmei, se eu não confirmei. E também tem uma dica que eu vou dar para vocês, babado. Essa dica é a dica de milhões, gente. Foi, assim, algo que ajudou demais na minha jornada, a ter mais lucidez na minha jornada. E no final, eu quero jogar com vocês aqui o tarô e pedir um conselho, né, para as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Um conselho aí do tarô, dos mentores, para, assim, orientar um pouco, né, as pessoas que estão vendo esse vídeo e trazer um pouco de paz também no coração, que o tarô sempre ajuda. O tarô, ele ajuda muito na dinâmica. Toda vez que a gente está aflito, a gente vai, tira um tarô e as coisas parecem que se acalmam. Bom, é isso. Então fica comigo até o final do vídeo para você poder ver o conselho que o tarô vai trazer aqui para você a respeito dessa temática que é tão complexa, né? Começando por não confirmar vínculo. Por que não se deve confirmar o vínculo? Porque seria uma ideia complicada. Vocês já devem ter visto muita coisa por aí, muita gente falando para confirmar e gente também falando para não confirmar. Por que isso? Olha, a dinâmica de chamas gêmeas é uma coisa espiritual, né? É uma jornada para dentro, é para você buscar se conectar mais consigo mesmo, procurar respostas, transcender, mudar de vida, né? Cada jornada são coisas diferentes, ao mesmo tempo que as jornadas são muito parecidas, né? Mas quando você vai olhando de uma maneira mais profunda, você percebe que cada uma é única, porque cada pessoa é diferente, né? Tem a parte coletiva, que é muito parecida, mas tem a parte individual, que é muito diferente. Então, na verdade, essa jornada é sobre você descobrir qual é o seu caminho nessa evolução que a gente está nesse planeta, né? Qual é o seu caminho evolutivo nesse planeta? É uma jornada de autodescoberta. Então, se é assim, eu tenho que saber por mim mesmo. Eu preciso olhar para dentro. Eu preciso sentir. A maior confirmação nesse caso seria o que você sente. Inclusive foi o que um preto velho me disse uma vez, que eu não deveria duvidar, que o meu sentimento nunca ia me enganar, que o que eu sentia era a maior prova. Então, por que você vai buscar auxílio externo nesta questão, se é sobre olhar para dentro, né? Mas tudo bem, né? Cada um, e cada um sabe onde aperta o seu calo. E a gente sabe que, na verdade, o buraco é um pouco mais embaixo, né? É olhar pra dentro? É uma jornada de autodescoberta? É. Mas e se eu não estou nessa jornada? E se, na verdade, não é nada disso? E é só, sei lá, uma loucura minha? Não sei, né? Porque assim, gente, antes de eu estar numa dinâmica, eu já tinha me envolvido emocionalmente com outras pessoas, já tinha me apaixonado, já tinha achado que eu amava, entendeu? Eu já fui casado mais de uma vez. Então, a gente sente aquelas coisas, né? A gente pensa que é uma coisa muito forte e tal, mas para quem não conhece o sentimento de chama gêmea, aquele sentimento que você sente por outras pessoas é muito grande,
É o auge, entendeu? Você pensa que aquilo é o máximo que você vai sentir por alguém. Então, como você vai saber se você ainda não sentiu aquele da chama gêmea, né? Pra você comparar. Então é uma coisa que vai confundir a cabeça das pessoas. Então, assim, as dificuldades no entendimento começam por aí. Sem contar que, tá, e se você não está numa jornada? E se você se apaixonou por alguém, uma paixão muito forte? Se é uma relação kármica, por exemplo, porque relação kármica, sim, tem um sentimento muito forte e lembra um pouco o sentimento de chama gêmea. Eu posso falar porque eu já passei por relação kármica. Na época eu não tinha a menor noção do que era uma relação kármica. Eu estava totalmente dormente, né? Não tinha começado o meu despertar espiritual ainda. Então, eu vim ter noção de que aquilo foi uma relação kármica depois que eu já estava na jornada das chamas gêmeas. Eu lembro que era muito intenso. Foi parecido com a dinâmica, tá? Porque ele fugiu também. Só que não por tanto tempo, né? Durou um mês só a fuga. Depois a gente ficou junto. Aí começou os pepinos, né? Uma relação kármica lembra muito uma jornada de chamas gêmeas. E sim, muitas vezes, as pessoas que estão em dinâmica de chamas gêmeas já tiveram relação kármica antes, né? É muito comum que primeiro você tenha um relacionamento kármico para que você vá aprendendo, principalmente o divino feminino. Tem um relacionamento kármico, porque aquilo vai te desestruturar totalmente e você vai vendo todos os problemas. Por mais que você não esteja num despertar espiritual, você vai vendo todos aqueles problemas e vai vendo o que você não quer mais para sua vida. E quando chega o momento de você encontrar a sua chama gêmea, aquela experiência que você teve no relacionamento kármico ajuda muito. Porque você já tem experiência, você já tem como se fosse um know-how em algumas coisas, em algumas questões. Entende? Então, é importante também diferenciar. Por quê? Porque o relacionamento kármico, ele não é uma coisa que você tem que ficar nele a vida inteira. Você vai ficar nele até você tomar consciência de que aquilo não está bom para você e que você precisa sair daquilo, tá? É um relacionamento que vem como aprendizado. É para você aprender certas lições e depois cair fora. Então, sim, é importante nesse caso ter uma clareza. O que eu tô vivendo? É uma relação kármica? Ou é chama gêmeas? Ou é alma gêmea? Se fosse alma gêmea, você não estaria tão preocupado, porque até onde eu sei, né, nunca estive com uma alma gêmea, mas pelo que dizem, a alma gêmea é mais tranquilo, você já fica junto, né, logo de cara, assim, é um sentimento bastante intenso, mas já ficam juntos, não tem grandes problemas, é sempre uma coisa de um estar ajudando o outro. Então, seria interessante confirmar para você sair dessa situação, né? Porque às vezes você tá numa relação kármica, tá? E relação kármica tem corredor e fugitivo sim, porque na minha teve, entendeu? Pode não durar tanto tempo, mas tem. E depois que você tá junto com a pessoa, tem distanciamento emocional também, então tem muitas coisas que parecem, tá? Então, assim, é importante, né? Você ter um conhecimento, saber pelo que você tá passando. Principalmente se você tá desperto espiritualmente. Aí você tem como trabalhar a sua evolução de uma outra maneira. Conseguir tirar aquela pessoa da cabeça e vida que segue, né? Você seguir realmente olhando para você, procurando fazer as curas, as coisas para sua evolução e não mais pensando naquela pessoa que na verdade era apenas um relacionamento kármico, não é um vínculo, e você nem sabe se você vai encontrar a sua chama gêmea nessa vida. Porque, assim, todo mundo tem chama gêmea, mas nem todo mundo vai encontrar chama gêmea. Isso é uma questão de planejamento kármico, é algo que foi planejado antes de nascer. Então, assim, eu vejo gente por aí falando, porque você pode fazer meditações e coisa para chamar sua chama gêmea, para você conhecer sua chama gêmea e não sei o quê. E eu não penso que é assim, gente. Eu penso que você vai encontrar se você tiver que encontrar. Se você planejou isso antes de nascer. Isso tem que ter sido planejado antes. Se não planejou antes, você pode ficar sabendo do tema de chama gêmea e querer, de toda forma, encontrar e fazer cura e meditação e não sei o que, e procurar encontrar. E você não vai encontrar. No máximo, você vai encontrar uma chama gêmea falsa. Resumidamente, é importante confirmar para que você
não fique preso numa situação que é kármica, que é uma situação que não deveria ser tão prolongada, tá? E aí você já põe um fim naquilo e segue a sua jornada espiritual, você consigo mesma, do seu jeito, sem problemas, entende? Mas lembre-se, gente, que eu ainda tenho uma dica que fez toda a diferença na minha dinâmica, que eu vou passar pra vocês aqui, tá? Então, continua comigo aqui no vídeo. Vamos falar então sobre tipos de confirmação que a gente vê por aí. Tem gente que confirma com o tarô. Eu gosto muito do tarô, particularmente o tarô me ajudou muito e ainda me ajuda. E eu consigo ajudar pessoas que eu atendo também, que estão em dinâmica através do tarô, dando procedimento e tal, como agir, como conselhos, né? Direcionamento. Mas, na minha opinião, pelo menos eu não consigo confirmar, dinâmica com o tarô. Eu não consigo confirmar dinâmica de ninguém com o tarô. Porque as cartas, elas saem, só que elas têm seus significados ali, né? Mas nenhuma carta tem significado. Isso é chama gêmea, entende? Isso é relacionamento kármico, não tem isso. Vai falar sobre conexão ali no tarô. O tarô pode sim mostrar que tem uma conexão intensa ali entre as pessoas. Mas como eu sei que tipo de conexão é essa que tem entre essas pessoas? Então eu não consigo confirmar através de tarô. Talvez uma pessoa que use o tarô combinado com a mediunidade, né? Porque sim, tem muitos cartomantes, até amigos meus, que utilizam o tarô como uma ferramenta, mas tem um espírito ali do lado contando todas as coisas pra ele. Entende? Não é o meu caso, eu não tenho mediunidade assim, né? Quer dizer, eu nem sei se eu tenho mediunidade, acho que eu não tenho. Mas tem pessoas que sim, usam o tarô e fica o espírito ali do lado falando, conta tudo pra pessoa, conta tudo pro tarólogo ali, o que tá acontecendo com a pessoa do outro lado, entendeu? Que aí, às vezes, né, ele não precisa nem se basear tanto nas cartas, ele tira uma carta ou outra, mas o espírito que trabalha com ele tá ali falando na cabeça dele, ó, isso, entendeu? Então, assim, aí é uma leitura que vai além da intuição. No meu caso, eu faço apenas uma leitura intuitiva, né? Tem pessoas que utilizam a mediunidade juntamente, tá? Eu já vou aproveitar para entrar num outro tipo de confirmação que também eu vejo por aí, que são pessoas que utilizam apenas a mediunidade. Você vai encontrar aqui no YouTube, em canais por aí, pessoas que têm uma certa mediunidade, que consegue acessar o campo, consegue ver suas vidas passadas, e quando você vai entrar em contato com essa pessoa, vai fazer uma consulta com essa pessoa, ela consegue olhar para você e verificar. Sim, você está numa relação de gema gêmeas, você não está, mas é uma questão mediúnica da pessoa, entende? Então aí até que seria confiável. Se você confiar nessa pessoa, souber que realmente o trabalho dela é sério, então até que daria para confiar, sim, nesse tipo de confirmação. Também eu vejo confirmação através de pêndulo, né? Inclusive, eu já até fiz algumas neste caso, né? Com tabelas onde a gente mede a vibração da pessoa. Tem que se tomar um pouquinho de cuidado com isso daqui, porque essas tabelas aqui combinado com pêndulo, né? A gente vai perguntar para o pêndulo e vai ver ali a vibração da pessoa. Só que a gente tem a tabela Bovis, que na verdade ela vai medir o quê? Ela vai medir como é a vibração do seu corpo físico, como que você está materialmente falando, qual é a sua vibração, tá? E aí, se a sua vibração não estiver muito alta, a pessoa vai falar, não, você não está numa dinâmica de chamas gêmeas. E às vezes a sua vibração não está alta justamente por você estar no começo da dinâmica, onde está desesperado pela pessoa que você tanto ama, e você nem entende por que você ama tanto. E aí, quem vai buscar confirmação muitas vezes está no começo da dinâmica, entendeu? E chega lá, dá uma vibração baixa, e a pessoa fala, não, você não está em dinâmica. E às vezes está, entendeu? Também tem essa tabela aqui, ó, Hawkins, que é mais ou menos a mesma coisa, só que essa daqui no caso, ela vai confirmar, aliás, ela vai mostrar
como tá a vibração espiritual, tá? Você enquanto espírito, como é a sua vibração? É diferente dessa que é material, essa é mais espiritual. Então, aqui vai dar valores um pouco mais baixos, tá? Não tem como dar um valor tão alto, porque você é um espírito que está encarnado, tá densificado. Então, né? Essas tabelas eu acho elas muito interessantes, né? Assim, a gente fazer um acompanhamento com a pessoa, para que a gente vá vendo o desenvolvimento, né, daquela pessoa durante a jornada. Se ela tá conseguindo evoluir, se não tá, como que tá sendo, se tá estagnado, se não tá. Então isso aqui é interessante para se fazer um acompanhamento. Tem pessoas que vão confirmar com essa, tem pessoas que vão confirmar com essa. A maioria confirma com essa. Na minha opinião, eu acho que nenhuma das duas, pelo que eu vi por aí, né, pelo que eu já aprendi, nenhuma das duas vai ser segura para você confirmar uma dinâmica, né? Você falar para a pessoa, você está em dinâmica porque a sua vibração está alta. E às vezes a vibração da pessoa está alta porque ela é uma pessoa que ela já está há um bom tempo no despertar, ela já fez mudanças na vida dela e ela simplesmente conheceu alguém que ela está gostando, que ela está apaixonada pela pessoa, mas a vibração dela está alta porque ela já está espiritualizada há um bom tempo. E aí a pessoa que vai confirmar, fala, você está numa dinâmica de chamas gêmeas. E aí ela vai proceder como se estivesse numa dinâmica. E pode não estar. Porque a vibração dela está alta por outros fatores. Já estava alta antes de ela encontrar essa pessoa. Entende? Porque não é só pessoas em dinâmicas de chama gêmea que podem ter a vibração altíssima. Tá? E tem muitas pessoas em dinâmicas de chama gêmeas que não têm a vibração altíssima, que estão com a vibração lá embaixo. É muito comum. Estar em dinâmica não tem nada a ver. Não é porque você está numa dinâmica de chama gêmeas que você está com a vibração altíssima. E dizem por aí que sim, que se você está numa dinâmica, a sua vibração está bem alta. Aqui nessa tabela, vamos falar que tem que estar pelo menos aqui nessa parte azul mais clara, de 9.000. Ou assim, depende da pessoa que você vai estar consultando. Muita gente vai falar que tem que estar aqui, ó, nessa de 15.000 para cima. Então, o pêndulo vai ter que apontar de 15.000 para cima, para eles dizerem que você está numa dinâmica de chama gêmeas. Mas como a gente viu aqui, né, isso não quer dizer muita coisa. Qualquer pessoa que se espiritualize, que faça mudanças na sua vida, que busque, né, se conhecer, se conectar consigo mesmo, desenvolver um caminho espiritual, pode atingir a vibração mais alta dessa tabela, dependendo do que a pessoa faça, entende? Não necessariamente essa pessoa vai encontrar a chama gêmea dela nessa vida, porque às vezes ela não programou isso, ela não planejou isso. E tá tudo bem. Tem também uma tabela que aqui a gente vai ver tipos de relação, né? Essa tabela eu já acho mais interessante, porque aqui a gente vai ver situações, por exemplo, no meu caso, quando eu perguntei pro pêndulo o tipo de relação que eu tenho, né, com a minha chama, claro que eu não falei dessa forma, foi interessante que o pêndulo ele veio e me mostrou outras coisas, né? Ele não vai direto lá, veio para o outro lado, apontou para lealdade, honestidade, confiança. E aí, da confiança, ele pulou aqui a alma gêmea e foi para a chama gêmea. E ficou loucamente em cima da chama gêmea aqui. Essa foi a experiência que eu tive. Eu não fiz isso para confirmar a minha dinâmica. Na verdade, eu fiz isso para testar essa tabela com o pêndulo, para ver, né, se dava para eu fazer isso com outras pessoas. E depois disso eu até passei a utilizar também em consultas quando eu atendo, se for o caso, se for a necessidade. Não é uma coisa banalizada que eu vou fazer em todos os casos, não. É quando tem a necessidade, eu posso recorrer a isso. Mas é importante que se tenha outros tipos de confirmação também. Agora eu vou falar para vocês a minha experiência, mas depois eu vou trazer para vocês um detalhe, né, que ajudou demais a eu ter mais lucidez na minha dinâmica. Eu estava no começo da jornada e, olha, eu tinha tipo uns 60% de certeza que eu estava na dinâmica e 40% de dúvida.
Porque, assim, a fase de lua de mel pra mim durou 2 dias. E foi, tipo, depois de um dia de lua de mel, começou a aparecer pra mim no YouTube vídeos de chama gêmea. Eu tinha ouvido falar apenas por alto antes. 2 vezes eu tinha ouvido falar sobre o tema chama gêmeas. Não entendi muito bem o que era. Quer dizer, entendi que, tá, tinha a polaridade masculina e a feminina, ok. E que poderia estar em qualquer lugar, não necessariamente neste planeta. Aí eu pensei, se eu tenho uma chama gêmea, não tá aqui na Terra agora, deve estar em outro planeta, né? Sei lá quando que eu vou encontrar. E eu não tinha noção que tinha toda uma questão sentimental envolvida, entendeu? Não tinha essa noção. Eu só conhecia o termo, tá? Depois de 24 horas aí de lua de mel, começou a aparecer pra mim do nada esse tipo de vídeo no YouTube, que tem de monte, mas nunca tinha aparecido pra mim. E aí eu achei aquilo esquisito, né? E fui ver o vídeo. E a menina contando como que era o negócio. Eu falei, Deus me livre, agora que o boy tá aqui na minha, que ele, né, demonstrou que gosta de mim também. Imagina, tomara que não seja isso não. Porque assim, gente, eu conheci ele e eu sou astrólogo, né? Então, ele já sabia que eu era astrólogo. Logo no primeiro contato, assim, ele já me passou os dados dele, eu fiz o mapa dele na frente dele e já vi a vida toda dele ali. E eu já comecei a perceber que, como eu já tinha o meu mapa decorado, né? Eu comecei a perceber as várias conexões que a gente tinha. E o papo muito intenso, assim, a gente... Nossa, a conversa bateu muito. E eu, meu Deus, o que é isso aqui, entendeu? Eu vi que a gente tinha... Eu tenho um planeta pessoal conectado ao nó do norte dele, né, no caso o Mercúrio, no mesmo grau que o nó do norte dele. E aí eu fiquei... Tá, isso aqui explica a conversa ser tão conectada, né? Ser uma conversa que bateu tanto. Mas que é isso, né? Eu fiquei assim, né? Foram 2 semanas que eu fiquei louco naquilo. A gente não se viu mais depois. E eu com ele na cabeça, não saía da minha cabeça, não saía da minha cabeça, não saía da minha cabeça. E eu olhava assim a nossa sinastria, né? Eu ficava olhando. Eu olhei tanto a nossa sinastria que eu decorei o mapa dele. Hoje em dia eu não preciso mais olhar nada. Aqui tá tudo na minha cabeça, né? O meu já tinha, aí eu decorei o dele também. Enfim. Então, assim, eu já sabia que se eu falasse pra ele que eu estava gostando dele, ele iria fugir de mim, tá? Só pelo mapa dele eu já sabia. Então, quando chegou o momento que eu acabei falando, porque eu não aguentei, e aí ele demonstrou reciprocidade, eu fiquei até surpreso. E aí durou 2 dias a conversa, tá? Foi por conversa, porque ele não mora na mesma cidade que eu. A gente se viu aqui na minha casa e ele voltou pra cidade dele. E nisso a gente não se viu mais, a gente não mora na mesma cidade, certo? Enfim, então foi quando eu tava ali na lua de mel, por WhatsApp. E aí me veio esse tópico, meu Deus, que não seja isso. Porque agora que parece que as coisas vão se encaixar, né? Aí ele vai fugir de mim então de novo. Não, não, pelo amor de Deus. Aí ele vai fugir mesmo de mim. Tomara que não seja. Passou um dia, ele começou a fugir. Começou a sumir. E aí tudo batia com a questão das chamas gêmeas, com a conexão e tal. E eu, meu Deus. E antes de eu encontrar o tema, eu me lembro de estar chorando e falando assim, gente, que eu me conecto com a espiritualidade dessa forma. Eu falo, gente, né? Tipo, querendo me referindo aos mentores, que eu não sei quem são, que cuidam de mim. Gente, não é possível. Eu nem sabia que eu estava esperando alguém, mas é ele que eu estava esperando a vida toda. Sabe? Só daquela energia toda que eu senti com ele. E a conexão toda que eu vi no nosso mapa, né? Na combinação do meu mapa com o dele. Eu sabia que tinha algo a mais ali, que não era por acaso eu estar sentindo o que eu estava sentindo. Só que eu não entendi o que era. E aí veio essa história de chamas gêmeas e, ao mesmo tempo que eu entendi alguma coisa, me confundiu muito a cabeça. Aí começou um período, né, de dúvida, de incerteza. Eu acho que eu estou em dinâmica, mas eu não sei. E aí caí num vídeo de uma menina que eu acompanhava, que ela falou sobre ayahuasca. E agora eu vou falar pra vocês a dica que fez eu ter lucidez na minha dinâmica. Que se eu tô aqui do jeito que eu tô agora, foi devido a isso, tá?
Assim, se eu tô te ajudando de alguma forma com esse vídeo, deixa seu like aqui no vídeo e se inscreve aqui no canal também, porque daqui pra frente eu vou trazer algumas experiências, alguns conselhos, sempre que a espiritualidade me tocar, porque assim, eu não tenho uma mediunidade onde eu escuto, onde eu falo, mas eu tenho uma intuição forte e eu sinto eles falando comigo, sabe? Não é canalização nem nada, é intuição mesmo. E pela intuição eu percebo, né, a espiritualidade falando comigo. E eu tô trazendo esse vídeo hoje porque eu senti pela espiritualidade de vir trazer esse vídeo. Então, se você tá gostando, se inscreve aqui no canal, porque sempre que eles me colocarem na cabeça, vai, fala alguma coisa, eu vou falar, entendeu? O que eles me intuírem a falar. Enfim, como eu estava dizendo, eu caí nesse vídeo onde a menina falou que ela havia tomado ayahuasca e ajudou bastante ela. Eu fiquei com aquilo na cabeça, ayahuasca. Vou procurar ayahuasca. Fui procurar. Moro em São Paulo, né? Então onde vai ter ayahuasca em São Paulo? Uma cidade desse tamanho aqui, selva de pedras. Coloquei na internet e apareceu um local. E na hora eu olhei aquele local, era na Zona Norte, tá? Um pouco afastado, no final do metrô, mas era perto do metrô. E eu falei, gente, eu senti assim, não, é esse lugar, vai. Aí eu entrei em contato, eles fazem perguntas pra você e tal, como deve ser. E já tinha, assim, pra dali, acho que 10 dias, um rito, né, de ayahuasca. Porque, assim, geralmente não é toda semana que tem. E eu falei, nossa, veio tudo certinho, assim, sabe? Parece que era a espiritualidade mesmo me encaminhando pra eu ir. E eu fui, assim, de coração aberto. Eu falei, vamos ver o que o universo vai me mostrar, né? Eu não sei nem se, eu não fui nem pensando assim, não, que eu quero saber se eu estou numa dinâmica ou não. Eu falei, não, eu preciso expandir minha consciência. De alguma forma isso vai me ajudar, entendeu? Eu não sei o que vai acontecer lá. Não... Claro, eu me informei antes, tá? Eu vi muitos vídeos sobre ayahuasca para aprender como que funciona. Foi bom que eu até parei de tomar o antidepressivo que eu já tomava há uns 2 anos. E aí depois, desde então, eu não tomei mais antidepressivo. Então, assim, já mostrava o quê? Que eu estava progredindo ao ponto de não precisar mais de um remédio, tá? Porque, na verdade, o médico já queria suspender e eu não conseguia sair. O médico queria suspender e eu não conseguia parar com o remédio. Não me sentia seguro para isso. E foi devido ao ayahuasca eu consegui parar. Então isso me ajudou muito. Já começou por aí, né? E já foi um ponto que eu percebi, nossa, isso já tá me fazendo evoluir de alguma maneira, porque eu tô indo buscar uma coisa mais elevada. E depois que eu tomei ayahuasca, eu percebi que eu fiquei fiquei uma semana sem tomar o remédio e não precisei mais tomar. Então eu fui lá, tomei ayahuasca, fui de coração aberto. E quando começou a sessão, eu até tentei dar uma segurada. Começou a vir coisas na minha cabeça sobre a dinâmica. Eu pensei, não, isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa da minha cabeça. Imagina que a ayahuasca vai pôr coisa da dinâmica na minha cabeça. Isso daí é brisa minha. Eu que tô querendo entrar por um caminho que não é. E aí eu comecei a passar mal, passar mal. E aí eu lembrei dos vídeos que eu vi sobre a ayahuasca, que se você não aceita o que a ayahuasca traz pra você, você começa a passar mal. Isso que foi importante, eu me informar sobre a ayahuasca primeiro. Então, se você for fazer isso, primeiro se informa, veja vídeos, aprenda como funciona, tá? Não vá assim de gaiato, tá? Então, foi importante eu ter aprendido sobre primeiro. Então, aí eu lembrei, nossa, se eu tô passando mal é porque eu não tô aceitando o que a ayahuasca tá trazendo. Então, tá bom, vou aceitar. E quando eu comecei a aceitar as informações que estavam vindo na minha mente, eu comecei a ficar bem. E começou a ficar assim, sabe? Tudo muito... eu não sei, gente, explicar. Mas assim, eu não vou falar pra vocês tudo o que eu vi. Mas a ayahuasca me mostrou, assim, coisas que eu fiquei besta, assim, sabe? A ayahuasca não falou assim, é chama gêmea. Não é chama gêmea. Mas a ayahuasca me mostrou que a gente tinha, sim, uma conexão muito profunda. E isso me trouxe muita lucidez depois, ao longo da dinâmica. Sem contar que a ayahuasca, ela abre a sua mente, né? De diversas formas. E as coisas começam a se encaixar melhor. Eu aconselho que, se você tá muito na dúvida sobre a dinâmica, se tá muito confusa a sua cabeça, sabe? Vai tomar uma ayahuasca. Mas vá de mente aberta. Não vá pedindo
assim, não vá com a intenção da confirmação. Vá com o pensamento de que o universo vai te mostrar aquilo que vai ser necessário para você naquele momento. De alguma forma você vai ser auxiliado com a ayahuasca. Seja com alguma confirmação, às vezes nem vai ser uma confirmação, às vezes vai ser alguma outra coisa que vai abrir sua mente de uma forma que aquilo vai ajudar no processo que você está passando. Mas de alguma forma a ayahuasca vai te ajudar. Então vá com esse pensamento de expandir a sua consciência. E procura direitinho o local, procura se informar primeiro como que funciona, porque cada local tem suas regras e tal. Então é importante você conhecer isso primeiro. E agora, sem mais delongas, vamos tirar aqui um conselho do tarô para as pessoas que estão vendo esse vídeo. Um conselho, né, de como proceder nesse momento. Para pessoas que estejam com dúvidas sobre a dinâmica, se é, se não é, qual é o conselho que o tarô traz para vocês. Vamos ver. Saiu aqui o Rei de Paus e a Sacerdotisa. O que a gente entende aqui? O Rei de Paus, ele fala de impulso, de progresso, de avanço. Aqui nessa questão, eu tô entendendo que é sobre você sim buscar uma confirmação, ir atrás do que você precisa, sabe? Assim, mas consciente, tá? Como é um rei aqui, é uma questão de você estar consciente daquilo que você precisa. De você ir em busca de uma confirmação, de algo assim, mas assim, sem medo. E sem travas, tá? Mas ao mesmo tempo, com a sacerdotisa, fala sobre algo mais internalizado, algo mais pra dentro. Então, é pra você buscar sim, mas busca primeiro a confirmação dentro de você. O que você sente? Esse sentimento ele é tão forte assim, primeiro de tudo, você precisa ter essa confirmação dentro de você, tá? E não buscar apenas uma confirmação. Mas assim, busca sem buscar, tá? Num primeiro momento, é interessante você buscar algum tipo de confirmação, mas bem pensado. Com uma pessoa que você confie, né? De uma maneira bem cautelosa. Mas não se limite apenas a isso, tá? Porque assim, eu falei pra vocês sobre a ayahuasca. Essa foi a primeira confirmação que eu tive, mas não foi a única, tá? Eu passei em consulta com uma pessoa aqui do YouTube bem conhecida que acabou confirmando pra mim. Eu não passei a consulta para confirmar, porque eu já tinha certeza. Eu queria apenas conselhos de como proceder na dinâmica. Só que ela faz a confirmação. Então, primeiro de tudo, ela pegou uma foto dele, olhou, e aí ela confirmou, e falou até coisa de vidas passadas minha, porque ela confirma pela mediunidade dela. Então, assim, eu ainda pensei, se ela falar que não é, ela tá enganada, que eu sei que é. Mas, enfim, ela confirmou e falou coisas da minha vida, vidas passadas, até sobre o meu relacionamento kármico que eu tive, né? E que fez total sentido, o motivo pelo qual eu tive esse relacionamento kármico antes da dinâmica. E além disso, entidades no terreiro, não tenho religião, tá, gente? Mas eu fui bastante em terreiros no começo da dinâmica, porque isso também me ajudou bastante. E as entidades me falavam, eu ia lá buscar conselhos. Eu não perguntava nada para as entidades, e eles me falavam. E falavam como eu proceder, ó, você tem que agir assim, assim, esse sentimento. Ó, primeiro, um índio, um caboclo, falou que eu tinha que fazer a cura da criança interior, que eu precisava chorar primeiro, que eu tinha que pôr pra fora o que eu sentia, sabe? Assim, sabe? Tipo, isso foi muito no começo da dinâmica, muito no começo, que eu ainda nem tinha ouvido falar em vídeos por aí sobre cura da criança. Entende? Então, assim, isso tudo foram confirmações que eu fui tendo. Só que, assim, foi tudo muito internalizado. Eu fui tendo a confirmação primeiro interna, e depois vieram confirmações externas, tá?
E de vez em quando me aparece outra confirmação. De vez em quando acontece alguma coisa que me faz ter certeza novamente, né? Então é isso, gente. Esse vídeo já ficou longuíssimo. Espero que na edição ele fique menor, porque aqui pra mim já está com 48 minutos, né? Vamos ver na edição como que vai ficar. E é isso, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. E sempre que a espiritualidade vir tocar, eu trago alguma coisa aqui pra vocês que eu senti que eles estão pedindo pra eu falar. E é isso, até mais!